Em nosso 18º episódio, vemos como a literatura ganha o mundo conhecendo a trajetória global de Luiz Biagione. Exploramos os novos caminhos das letras através da criação da Feira Literária com Juliana Schiavo e Márcia Tomiyama e o propósito de vida que Priscila Biancarelli Nunes encontrou na escrita. Acompanhem! O primeiro livro foi um livro que eu escrevi e mandei para 16 editoras. Na época não tinha o conhecimento de como funcionava o mercado editorial. Então eu escrevi esse livro e mandei inadvertidamente para todas as editoras que eu encontrei um endereço, eu mandei o livro. Mas quando eu coloco esse livro para download gratuito, transformo ele num e-book, um dos primeiros e-books brasileiros, o jornal O Globo resenha, e resenha positivamente. E aí o resenhista que escreveu sobre o meu livro no Globo, ele tem uma fala dele que é assim: o livro de Luiz Biagione faz o livro da Bruna Surfistinha parecer literatura infantil. E isso fez o livro bombar, teve mais de 20 mil downloads, chamou a atenção do mercado editorial, e aí eu acabei sendo publicado, sendo convidado para outros projetos, que fez materializar A Comédia Mundana, que foi o meu segundo livro publicado pela Língua Geral, que foi lançado em Portugal e fez um enorme sucesso. Meu terceiro livro que saiu pela Língua Geral foi A Viagem de James Amaro, que é um livro que tem uma parte que se passa em Americana. Tem dois amigos de Americana que fazem uma viagem de carro até Paraty. Esse meu último livro é O Crime no Edifício Diallo, que é um livro policial de suspense. Ele saiu há pouco em árabe para 23 países de língua árabe. A Flam começou com uma vontade de ter um espaço para os artistas independentes poderem levar os seus livros, né? E não tinha isso, né? E começou no ano de 2016 para 2017, que eu fazia saraus. Acabou que eu conheci a Márcia, né? Ela chegou toda louca lá num evento que eu tava com as crianças. Falei, o que é essa mulher, né? Daí eu lancei que queria fazer uma feira literária, ela abraçou a causa, daí a gente criou uma parceria desde 2017, que surgiu a primeira feira literária. Tem as mesas redondas, onde tem a conversa do escritor com o público e as apresentações em geral. Eu comecei a minha carreira fazendo a graduação em Economia, na Exalc, aqui em Piracicaba. E logo no primeiro ano eu já entrei num grupo de pesquisa em extensão em logística agroindustrial. Desses treinamentos que eu participava, eu sabia que um dia eu ia encontrar o meu propósito de vida. Eu já estava em busca dele há uns 5 anos, mais ou menos. E um dia, a primeira vez que eu escrevi o primeiro livro, que foi o E aí, Professor Cacheta, eu senti que, de fato, eu poderia passar dias e dias e dias fazendo aquilo, que eu não cansava, que eu não precisava comer, eu não precisava dormir. Eu entrei num estado de flow ali absoluto e eu entendi que, de fato, falam quando você encontra o teu propósito de vida, você entra num flow intenso. E foi isso que eu senti naquela primeira biografia. Não só pela parte de escrever em si, mas principalmente pela transformação que eu vejo acontecer no autor. Então, o autor, quando ele começa a contar a vida dele, ele começa a ressignificar muitas coisas que aconteceu, aquilo que no passado foi uma dificuldade, quando ele vai transmitir para outra pessoa, ele já quer transmitir como um aprendizado. Então, começou a acontecer aquela magia ali nesse primeiro livro, no E aí, Professor Cacheta, e eu entendi que esse era o meu propósito de vida, essa era a minha missão, essa é a minha missão pelos próximos anos. Lançados, impressos hoje, tem 7. Mas escrevendo já são mais de 20, então hoje eu atuo principalmente no nicho de atletas, então eu tenho bastante corredores escrevendo livros hoje, atletas, eu tenho o nicho de treinadores e mentores e o nicho de empresários, então é o tipo de pessoa que me procura para eternizar o seu legado. No nosso próximo e último encontro, o palco se abre para a festa mais popular do Brasil. Vamos reviver o brilho das avenidas e os bastidores de quem conta a história cultural. Prepare o coração para o nosso grande final. Até lá!